A última vez que estive com o Dr. Paulo Moraes, tive esse prazer, foi num estúdio da RTP Porto. E a minha obrigação era dizer alguns disparates. Disse, nós aqui no Porto não há um vice-rei, mas há um vice-rio. Era na altura o Dr. Paulo Moraes, o vice-presidente da Câmara Municipal do Porto. A minha pergunta é, quando acabou o mandato, foi convidado pelo Dr. Rui Rio para continuar a fazer parte das listas? Ou não foi convidado? E se não conseguiu o segundo mandato, porque é que não o quis? Portanto, quando houve que negociar, que conversar sobre a lista para o mandato seguinte, eu expliquei às pessoas o seguinte, expliquei a todos que eram envolvidos, quem decidia esta matéria, que se queriam que eu ficasse como vice-presidente, era com a minha maneira de ser. Se queriam uma pessoa diferente, de certeza que haveria milhares de pessoas disponíveis para ocupar o lugar de vice-presidente da Câmara do Porto. Aliás, eu disse, não vão precisar pôr um anúncio no jornal, porque há de haver muita gente interessada no lugar. Portanto, se quisessem que fosse eu, tinha que ser dentro desta perspectiva e estava disponível para continuar. Só que isso não foi possível, porque na altura, e agora vou responder finalmente à sua questão, eu impedi, eu tinha o pelouro do urbanismo, e tive vários pelouros, naturalmente, vice-presidente da Câmara do Porto é um pelouro, digamos, é uma função pesada, e eu ao longo do mandato tive que lidar, por um lado, nos bairros sociais, são 44 bairros sociais no Porto, alguns dos quais com gravíssimos problemas de tráfico de droga, tive de lidar aí com os interesses do tráfico de droga. E tive também o pelouro do urbanismo, e aí tinha que lidar com outro tipo de traficantes, que são os promotores imobiliários. Portanto, eu entre traficantes de droga e traficantes de solos, tive um mandato animado. E o que é facto é que, ao nível do urbanismo, eu penso que, já falei disto em vários sítios, e já terão lido isto pela minha voz ou outra. A promoção imobiliária é um negócio mais rentável e mais perverso que o tráfico de droga. Mas claramente mais perverso. Porque assim, nos solos, isso aconteceu muito aqui, aliás, em Sintra, e como penso que saberão alguns melhor que eu, há muitos prédios em Sintra que nem sequer corresponde o prédio à planta que está na Câmara. Isto é um problema gravíssimo em Sintra. Aliás, Sintra é o concelho em que este problema é mais grave. Em que a confrontação entre o que é planta que está na Câmara e o próprio prédio é horrível. Aliás, muita gente não consegue licença de habitabilidade por causa disso. Sintra é o pior concelho do país nessa matéria. Mas, voltando à questão anterior, invariavelmente tem acontecido no país todo que é um promotor imobiliário compra um terreno agrícola, ou em reserva ecológica, ou em reserva até natura, e depois consegue, com influência política, ou porque financiou a campanha eleitoral, ou porque manda no Presidente da Câmara, ou porque o subornou, ou porque o coagiu, ou por uma razão qualquer, e depois há sempre aquela última rácio que é comprá-lo ou chantageá-lo, consegue transformar um terreno que vale 1 milhão de euros através de um alvará de loteamento, este é o instrumento, onde não se podia construir nada, passa a poder-se construir um prédio de 10 andares. Quer dizer que o terreno valia 1 milhão, passou a valer 8 milhões de euros. Os terrenos normalmente valem 20% do valor do investimento, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Se passou a valer 8 milhões de euros, é evidente que há ali uma margem de quanto? De 700%, 800%. E, portanto, com margens de 800%, isto em Portugal só existe no urbanismo e no tráfico de droga. E porquê é que no urbanismo é pior? Porque os traficantes de droga normalmente ainda são presos de vez em quando um ou outro. Os promotores imobiliários, o que é que lhes pode acontecer? Levam a medalha de ouro da cidade, de vez em quando, e depois tem influência que não para. Não é? Além disso, de vez em quando também é apreendida a droga e terrenos nunca são apreendidos. Portanto, eles ganham um poder social terrível. Ou seja, ganham tanto como os traficantes. O alvará de loteamento, que é o que atesta o ganho económico, também funciona como amnistia para o crime que acabaram de cometer. E depois, socialmente, ainda são promovidos. Assim, e espero que não haja ninguém na sala, mas quem for traficante de droga, o melhor é tentar ser promotor imobiliário. É um negócio igual, ganha-se mais e anda-se ali limpinho. Bom, e então porquê é que eu saí da Câmara do Porto? Por causa disto. Basicamente por causa disto. Na altura, o próprio partido pelo qual eu tinha sido eleito, o PSD, estava com problemas de financiamento
realmente havia uma pessoa do Porto que estava a impedir este tipo de negócios e o partido estava a ficar falido. Portanto, quando houve que negociar, que conversar sobre a lista para o mandato seguinte, eu expliquei às pessoas o seguinte, expliquei a todos que eram envolvidos, quem decidia esta matéria, que se queriam que eu ficasse como vice-presidente, era com a minha maneira de ser. Se queriam uma pessoa diferente, de certeza que haveria milhares de pessoas disponíveis para ocupar o lugar de vice-presidente da Câmara do Porto. Aliás, eu disse, não vão precisar pôr um anúncio no jornal, porque há de haver muita gente interessada no lugar. Portanto, se quisessem que fosse eu, tinha que ser dentro desta perspectiva que falei agora mesmo.